afetivo bipolar é um transtorno que já foi conhecido como psicose maníaco-depressiva e é um transtorno de origem biológica que afeta as áreas cognitivo, comportamental, social, psicológica de um indivíduo. O seu aparecimento é motivado por fatores de origem genética e ambientais. O espectro do transtorno bipolar ele é muito amplo. A gente já conhece alguns tipos de transtorno bipolar, que é o transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno ciclotímico e alguns outros tipos de transtorno que não têm uma especificação, né? Eles não atingem todos os sintomas, as características específicas para se encaixar em alguns dos transtornos que já são conhecidos. A gente sabe que ainda é muito pouco explorada essa área e acredita-se que esses estudos ainda vão evoluir muito com o tempo. O transtorno bipolar é caracterizado por 3 fases de humor específicas: a mania, a hipomania e a depressão. Na mania, a gente está falando de um momento em que o humor da pessoa fica muito elevado. Então, ela tem um ganho de energia, ela fica mais agitada, a autoestima fica maior, ela se comporta de uma maneira em que o pensamento fica mais acelerado, a fala, a comunicação fica mais acelerada, ela é mais criativa, ela é mais otimista, mais feliz. Tudo isso de uma maneira muito desproporcional, muito distante daquilo que a gente considera como normal. Além disso, dentro da mania ainda há um tipo, né, uma característica específica de humor, que é a disforia. A disforia é quando a pessoa fica, ao invés de ficar feliz, de ficar otimista, ela fica irritada. Então ela tem um aumento na sua capacidade de se irritar com qualquer coisa. Quando falamos de depressão, a gente está falando de um rebaixamento do humor. Então há perda de prazer, perda de energia, normalmente aumento no sono, a pessoa ela fica desmotivada, ela começa a perder a funcionalidade dela do dia a dia, ela já não tem a mesma concentração, ela já não consegue desenvolver as atividades dela, as tarefas delas diárias, de uma maneira produtiva, da forma como ela já fazia normalmente. O transtorno bipolar é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado por N fatores. Muito se fala, alguns estudos sugerem uma média de cerca aí de 10 a 20 anos para um diagnóstico correto no mundo todo. Obviamente estou falando de média. Muito se dá por conta da semelhança de algumas das características do transtorno bipolar com outros sintomas, como por exemplo, depressão unipolar, TDAH, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, entre outros. Como eu já citei, o transtorno bipolar é muito difícil de ser diagnosticado. Então, é sempre importante a gente ter algumas cartas na manga para conseguir, principalmente quando a gente fala de psicólogo, de médico, de psiquiatra, algumas cartas na manga para conseguir facilitar esse diagnóstico. Então, é fundamental conhecer a história de vida da pessoa, conhecer o histórico familiar, né? Se existem pessoas dentro da família que já foram diagnosticados com transtorno bipolar ou com algum tipo de transtorno correlato. Se existe casos de suicídio na família, por exemplo, que não foi tão bem explicado, o que motivou aquilo, se ocorre dentro da família, ou até mesmo com a própria pessoa, abuso de álcool, abuso de drogas. Uma outra coisa que é importante pensar: se você sempre tem depressão, você faz tratamento, você melhora, mas ela sempre volta, aquela depressão persistente que vai e volta. É sempre importante investigar, senão se trata de uma depressão bipolar.